Meus amigos, boa noite a todos vocês que estão assistindo essa nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que vai assistir dentro do Fórum Online, tá? Aula específica, como você está vendo aqui de lado, para revisão aí da nossa AV2, tá? Como eu faço questão de fazer sempre, deixa eu registrar aqui a presença de quem está assistindo essa aula, tá? Adriana Araújo Palmeira, Ana Cristina Carvalho, Ana Eberster Ferreira, Andiara Ari, Clébia Edilane, Érica Martins, Giovanni Magalhães sou eu, Isadora, Júlia Souza, Lia Rangel, Lucas Lobato, Mailton Feitosa, Micaela Farias, Pedro Cavalcante, Sara Gomes, Sara Mota, Vanessa Holanda e Iara Souza. Bem-vindos, então, tá? Vamos, então, hoje fazer a nossa revisão para a nossa AV2, tá? Você que está me assistindo aí do Unifo Online, você vai fazer o seguinte, você vai abrir material didático, depois você vai em trabalho dos alunos, depois você vai em trabalho dos alunos, e aí você abre o arquivo chamado Direito Empresarial 1, revisão AV2. Esse é o arquivo em que a gente vai comentar aí, por assim dizer, essas questões, vai estar essas questões que a gente vai comentar aqui, tá? A dinâmica da aula vai ser o seguinte, eu vou concentrar 5 questões para ver se vai ficar dúvida do pessoal que está assistindo presencial. Depois eu faço as outras 5 e a gente fecha no final. Valeu, vem comigo então, vamos embora para a nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho para a gente poder ir conversando com vocês a cada questão. Olha só, primeira questão aí, prova de OAB, tá? Ceará 2008.1. Tá? Prova de OAB Ceará 2008.1. E, ó, chamar a atenção de vocês, hein? Essa aula serve para você ver o nível a que a gente está levando a nossa disciplina, tá? Você vai ver aí o tipo de questões, magistratura, etc., para você perceber a que nível a gente está andando, tá? Olha só. Primeira questão, então. Armando e Arnaldo, advogados, resolveram celebrar um contrato de sociedade para realizar a fabricação regular de peças para automóveis. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Meus amigos, vejam bem aqui comigo, tá? Nós estamos diante de uma sociedade que tem 2 sócios, ambos aí advogados, e essa sociedade ela tem como objeto social a fabricação de peças aí, acessórios, por assim dizer, para veículos automotores. A gente quer, para ficar claro, a opção correta. Vamos atrás, então, da opção correta, tá? Vamos lá. A sociedade só existirá se o instrumento do contrato for submetido a registro. Meus amigos, e esse primeiro item está falso, né? Lembre que a gente não pode confundir o conceito de sociedade com o conceito de pessoa jurídica. Tá? A gente não pode confundir o conceito de sociedade com o conceito de pessoa jurídica. A pessoa jurídica da sociedade, ela só vai existir a partir do registro. Mas a sociedade, meus caros, já existe desde que os sócios, enquanto parte do negócio jurídico societário, entrem em consenso em torno do objeto social. É só você se lembrar de sociedade como a sociedade em comum, que é a sociedade que não tem registro ainda, né? Ou porque o contrato social não foi escrito,
ou porque ele não foi levado ainda para a junta, tá? Eu já tenho ali sociedade, mas eu não tenho ainda pessoa jurídica. Próximo item. O instrumento do contrato deverá ser inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis por ser empresarial o objeto da atividade. Meus caros, letra B de BOP é o item a ser marcado aqui. Letra B de BOP é o item a ser marcado aqui, porque, veja, de fato, se você pegar o artigo 966 do Código Civil no caput, você vai ver que a atividade de empresário se baseia em quê? Ou produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. E, no caso concreto, a sociedade está verdadeiramente produzindo bens, portanto, realmente tem que ser registrado no Registro Público de Empresas Mercantis por ser empresarial o objeto da atividade, por ser a sociedade considerada uma sociedade empresária, tá? E os das outras. Letra C. O instrumento do contrato deverá ser inscrito no registro de pessoas jurídicas em razão de os sócios serem advogados. Cara, duplamente falso, tá? Quando a gente está diante de uma sociedade, quando a gente está diante de uma sociedade que é de advogados para o exercício da advocacia, nós estaremos diante de uma sociedade simples. Só que a sociedade de advogados não se registra no cartório de pessoas jurídicas, como diz o Código Civil. Vai se registrar, isto sim, perante a OAB. E letra D, sendo ambos os sócios advogados, a sociedade será necessariamente simples. Também está falso. Não é o fato dos sócios serem advogados que a sociedade vai ser uma sociedade de advogados. Pode ser considerado se os sócios forem advogados e a sociedade ela for formada para o exercício da advocacia. Tá? Primeira questão, portanto, letra B de BOP é o item a ser marcado aí. Vamos à segunda questão. Olha só, concurso de Defensoria Pública de São Paulo. De acordo com o Código Civil, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, que independe de qualquer formalidade e é formada com duas modalidades de sócios, o ostensivo e os participantes. Meus amigos, logo de cara, a letra A é o verdadeiro, tá? Sociedade em conta de participação, você vai ver aonde? Você vai ver dos artigos 991 a 996 do Código Civil. E, de fato, é um dos exemplos de sociedade que não tem personalidade jurídica, portanto, não há formalidade para a constituição dela, e a gente, inclusive, falou nas aulas lá de classificação de sociedades, né, que para você perceber que não tem formalidade e que ela não tem personalidade jurídica, mesmo que o contrato social da conta de participação ela venha a ser, né, vamos dizer assim, levada a registro, isso não vai gerar personalidade para ela. De fato, eu tenho duas categorias de sócios, o ostensivo e o participante. Beleza? Vamos aos erros das outras. Na cooperativa, a responsabilidade dos sócios é sempre limitada. Não, meus amigos. Na cooperativa, a responsabilidade do sócio será sempre subsidiária. Tá? E aí ela poderá ser ou subsidiária, solidária e ilimitada, ou subsidiária, porém limitada, na forma como nos ensina o artigo 1095 do Código Civil. Letra C.
Na sociedade em nome coletivo, os sócios podem ser pessoas físicas ou jurídicas, respondendo solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Esse item também está errado. E o erro está em pessoas jurídicas, tá? Da forma como hoje é regrado o Código Civil, as sociedades em nome coletivo só admitem como sócio pessoas físicas ou naturais e não pessoas jurídicas. Ok? Beleza com isso? Letra D. Na sociedade anônima, a responsabilidade entre os acionistas é solidária. Também não, cara. Se você pegar aí, né, SA, responsabilidade de acionista, você vai ver isso lá no artigo 1088 do Código Civil. E você vai perceber, né, que digamos assim, a responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emissão da ação que aquele acionista subscreveu ou adquiriu, o valor da própria ação em conformidade ali com a sua emissão, portanto, não é solidária com os demais pela eventual integralização do capital, isso só acontece na limitada, a gente já sabe bem por quê. E letra E, a sociedade estrangeira não precisa de autorização governamental para operar no Brasil. Ao contrário, meus amigos, ao contrário. Como a gente viu, né, cansou de ver já desde o começo do semestre, o estrangeiro, seja ele qual for, para atuar no país, independentemente do segmento da atividade econômica, ele precisará de autorização governamental, mais especificamente do governo federal. Tá? Portanto, segunda questão aí, de fato, letra A. Vamos à terceira questão. Nas sociedades em nome coletivo, os sócios podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Falso, meus amigos, já vimos, inclusive na questão anterior, né? Que não dá para ter sócio pessoa jurídica na sociedade em nome coletivo. Repara, tá? Prova aqui de Defensoria Pública de São Paulo de 2006. Olha o item aqui, ó. Já aqui, prova de OAB de 2009. Olha o mesmo item aqui de novo, ó. Tá? Para você perceber como vale a pena você fazer estudo de revisão em resolução de questões, porque é muito comum, cara, os temas se repetirem, tá? Bom, repara, o falecimento do sócio implica a liquidação de cotas, tá? O falecimento do sócio implica a liquidação de cotas do sócio falecido, caso o contrato social seja omisso a tal respeito. Repara que a gente falou sobre a chamada regência supletiva aqui, tá? Se você não lembra, em resumo, é importante que você saiba o seguinte: toda vez que você está olhando para um determinado tipo legal, tipo de sociedade, para resolver o pepino, e você não encontra norma legal naquele tipo, é porque a resposta muito provavelmente vai ser tirada de alguma norma legal da sociedade simples. Essa talvez seja a grande função da sociedade simples na prática. Servir aí de regra supletiva, né, para que a gente possa fazer a interpretação das sociedades. E, de fato, cara, tá? Nas sociedades em nome coletivo, se você for olhar ali as normas dela, sociedade em nome coletivo, a gente tem elas aonde? A gente vai ter elas dos artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Em nenhum momento aí fala sobre falecimento de sócio. Resultado, com o contrato social não regulamentando o tema, a gente vai suprir a lacuna legal aonde?
as normas da sociedade simples, onde você encontraria lá o artigo 1028 te mostrando isso, tá? Vamos ver os erros das outras agora. Letra C. A administração pode competir a sócio ou a terceiro designado pelo sócio. Falso. A sociedade em nome coletivo é daquelas sociedades, tá? É daquelas sociedades que vão adotar o chamado princípio da auto-organicidade, ou seja, só sócio pode ser nomeado administrador nela e somente pessoa física pode ser admitido como sócio. Beleza? E letra D. Os sócios respondem de forma subsidiária e limitada à integralização de suas cotas pelas obrigações sociais. Tá falso, meus amigos, tá falso. Os sócios na sociedade em nome coletivo respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Não é nem pela integralização das cotas do capital. Mesmo com capital integralizado, continua havendo responsabilidade dos sócios da sociedade em nome coletivo, tá? Subsidiária, solidária e ilimitada pelas obrigações da sociedade. Quarta questão, a gente vai até a quinta e eu vou ver se tem alguma dúvida pendente com vocês, tá? Vamos aqui comigo, então. Considerando os vários tipos de sociedade descritos no Código Civil e com base na teoria geral do direito empresarial, assinale a opção incorreta. Se liga, agora está tudo verdadeiro, menos um. Vamos atrás de encontrar a resposta incorreta, tá? Letra A. A sociedade simples possui personalidade jurídica, sendo necessária a inscrição de seu contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Meus caros, esse item está verdadeirão, tá? Não marca não que a gente quer o incorreto, tá? De fato, a sociedade simples é uma sociedade personificada e a personalidade jurídica dela decorre do registro, regra geral, no cartório de pessoas jurídicas, no registro civil das pessoas jurídicas ali da comarca, do local da respectiva sede, tá? Verdadeiro não marca não, vamos atrás do incorreto, tá? Letra B. Na sociedade em comum, ainda que todos os sócios respondam solidariamente, solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, não se pode deixar de notar que todos os sócios podem se valer do benefício de ordem a que os sócios da sociedade simples fazem jus, exceto aquele que contrata pela sociedade. Cara, isso também está verdadeirão, tá? Isso é uma interpretação do artigo 990 do Código Civil. De fato, meus amigos, a gente tem isso, tá? De fato, a gente tem isso, tá? Na sociedade em comum, tá? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, mas antes deles responderem, a responsabilidade é subsidiária. Eu primeiro vou atacar o patrimônio social para depois poder atacar o patrimônio pessoal de cada um dos sócios. E isso é que a gente chama de benefício de ordem ou de responsabilidade subsidiária. Porém, daqueles sócios, aquele que firmou contratos, aquele que agiu como administrador da sociedade, esse vai responder diretamente. Para esse não cabe o benefício de ordem, a chamada responsabilidade subsidiária
cujo conceito é importante de vocês darem uma olhada, tá? O conceito de responsabilidade subsidiária você vê no artigo 1024 do Código Civil. Terceira questão. As cooperativas, independentemente do objeto social, são sempre sociedades simples, obtendo seu registro perante as juntas comerciais. Também é um item, meus amigos, verdadeirão, tá? Também é um item verdadeirão. De fato, a gente viu isso, né? Enquanto a SA é sempre empresária, a cooperativa é sempre simples, e apesar de ela ser sempre sociedade simples, o órgão de registro dela é a junta comercial. Para você já saber e já lembrar mais uma vez o quê? Que não é o registro na junta que vai tornar alguém um empresário. De maneira alguma, é o tipo de atividade exercida, tá? Ou com as exceções aí, né? Para o rural ou para a SA, tá? Cooperativa se registra na junta, mas não é empresário. Você vai ver isso tanto no artigo, tá? Tanto no artigo 34, tá? Da lei 84, da lei 84. Agora me fugiu o número 8934 de 94, tá? Artigo 34 da lei 8934 de 94, a lei da junta comercial. Lá você vai ver mais precisamente no inciso 2, a linha A. Ou aí, né, artigo 30, perdão, corta tudo. O fundamento é artigo 32, inciso 2, tá? A linha A da Lei 8934 de 94, ou o artigo 18 da Lei da Cooperativa, que é a Lei 5764 de 71, onde você vai ver aí que a cooperativa se registra perante a junta comercial. Como está tudo verdadeiro, né? O item que a gente tem que marcar é o item D. Vamos ver se ele está falso mesmo, né? Ou se era o caso de uma questão ser anulada. Devido ao fato de que as sociedades empresárias foram estruturadas para o desenvolvimento de atividade empresarial, não poderá haver registro de sociedade limitada no registro civil das pessoas jurídicas. Falso, meus amigos, falso, tá? Repare, de fato, a sociedade limitada foi estruturada para o desenvolvimento de atividade empresarial, mas nada impede que a gente monte uma sociedade simples, estruturada sob a forma de limitada, aquilo que a gente chama de simples impura. Pense, por exemplo, não é, para quem aqui, como o tio já é papai, né? Pense, por exemplo, na escola do seu filho, tá? Escola é uma sociedade simples, tá? Normalmente elas são estruturadas sob a forma de LTDA, registradas aonde? No cartório de pessoa jurídica, tá? Então é possível, tá? De fato, o erro está quando fala que não poderá haver, portanto, letra D de dado. Quinta questão, para a gente poder, então, dar uma pausa e eu ver se vocês estão conseguindo me acompanhar, tá? Uma sociedade empresária do tipo LTDA, formada por 4 pessoas, 4 sócios. Arthur Silva, que é contador, Bernardo Silva, estudante, Carla da Silva, médica, e Diego Santos, servidor público. Teve seu ato constitutivo arquivado na junta comercial. Arthur e Carla são casados no regime da separação parcial de bens, enquanto Bernardo é filho do casal. O nome empresarial adotado pela sociedade foi Padaria Pão Quente Limitada, sendo seu administrador, pelo contrato social, o sócio Diego. Para a formação do capital social,
todos os sócios integralizaram à vista as respectivas contribuições em dinheiro. Nesse contexto, assinale a assertiva correta. Meus amigos, como isso é um caso concreto, eu quero primeiro examinar o caso concreto aqui com você, para a gente poder ir para as questões, tá? E aí, você que está aqui ligado comigo, vai me respondendo aí no chat, para eu ver se você está ligado mesmo no conteúdo e entendendo aqui tudo, tá? Bom, nós estamos diante de uma sociedade empresária limitada. O ato constitutivo dela, de fato, teria que ser registrado na junta comercial. Se fosse simples, o registro seria no cartório de pessoa jurídica, tá? Mas aí eu tenho essa primeira pergunta para você. Olha só, os sócios Arthur e Carla são casados no regime da separação parcial de bens, tá? Pergunto, dá para ter uma LTDA entre cônjuges nesse regime de bens? Me respondam aí pelo chat, tá? Me respondam aí pelo chat para a gente ver se a gente está entendendo aqui, né? Tanto o conteúdo quanto o caso. É possível, né, montar uma sociedade entre Arthur e Carla, sendo casados no regime da separação parcial de bens? O que vocês me dizem aí? É viável? O que você me fala? Não é? Quando que pode? Quando que não pode? Andiara está dizendo que pode, beleza. Quando é que eventualmente não poderia, Sara? Obrigado. Quando é que eventualmente não poderia? Sociedade entre cônjuges. Né? Quando que eventualmente não poderia sociedade limitada entre cônjuges? Comunhão total e separação, né, obrigatória. O regime da comunhão universal e da separação total obrigatória. Massa, show de bola. Enquanto Bernardo é filho do casal, tá? Aqui é aquela coisa, né? Se for maior, show de bola, ele assina o contrato social sozinho. Se for menor, vai ter que estar representado ou assistido, né? A depender do nível da incapacidade. Mas vamos para frente. O nome empresarial adotado pela sociedade foi Padaria Pão Quente Limitada, tá? Padaria Pão Quente Limitada. Minha turma, meus amigos, esse nome empresarial, Padaria Pão Quente Limitada, do ponto de vista legal é o quê? Firma ou denominação? Hã? Sara, boa, denominação, Andiara, show de bola. Isso mesmo, Vitor, massa. Por quê? Porque eu tenho um nome abstrato aí formando, né? Pão Quente não é nome de nenhum dos sócios. Sendo seu administrador pelo contrato social, o sócio Diego. Meus amigos, pergunto, é correto o sócio Diego poder ser nomeado administrador dessa sociedade? Sócio Diego, de fato, poderia estar de acordo com a lei essa nomeação? Lembrando aí que o sócio Diego, olha na questão, ele é servidor público federal. Pode, né? Valeu, Sara, valeu, né? Realmente não pode, valeu, Andiara, não pode o servidor público federal assumir a administração. Ele pode até ser sócio. Massa, Júlia, massa, Adriana. Ele pode até ser sócio, mas ele não pode assumir a gestão. Para a formação do capital social, todos integralizaram à vista as respectivas contribuições em dinheiro. Pergunto, eu poderia, nesse caso concreto, se eu fosse, por exemplo, vamos supor, o Bernardo Silva, estudante, e não tivesse disponibilidade de dinheiro, eu poderia, nesse caso concreto, contribuir
para o capital social com trabalho? Poderia sim ou não? Para esse caso concreto, seria viável a minha contribuição em trabalho para a formação do capital social dessa sociedade? O que vocês me dizem aí? Sim ou não? Me fala. Acho que não, acho que sim. Ô, Sara, vai ter que tirar para o ímpar aí com a Júlia, tá? Mas, de fato, repara, não pode não. Nessa aí não pode não, tá? Na LTDA e na SA não cabe contribuição em serviços para a formação do capital social. E veja que a gente está diante aqui, ó, de uma sociedade de tipo limitada. A gente está diante, portanto, de uma LTDA. Aqui não cabe, não. Não cabe serviço, tomem notas aí, tá? Nem na LTDA, nem na SA. Nas outras, em tese, é possível. Beleza? Vamos embora, então, para as alternativas aí. E eu dou aquela pausa estratégica para ver como é que vocês ficaram até agora, tá? E a propósito, depois que a gente fechar aqui o gabarito da quinta, eu pediria que algum de vocês colocasse aí o gabarito, né, no chat da 1 até a quinta, que é onde eu vou parar para ver como é que está todo mundo, porque teve pessoas que entraram já com a aula andando. Te respondo já já, Júlia. Deixa só a gente ir para os itens e eu venho para ver as perguntas de chat, tá? Vamos fechar aqui essa questão e a gente vê isso. E aí eu peço só que um de vocês, quando eu matar o gabarito, coloque aí no chat o gabarito, né? Questões 1, 2, 3, 4, 5, com o respectivo gabarito para o pessoal que chegou depois poder acompanhar, tá? Vamos embora. Letra A. O ato constitutivo da sociedade deveria ter sido levado a registro perante o registro civil de pessoas jurídicas e não perante a junta comercial. Meus amigos, o que vocês me dizem dessa? Né? Uma padaria é uma sociedade simples ou é uma sociedade empresária? Tá? Falso, tá? É uma sociedade empresária. Padaria, ela vai ser considerada empresária, portanto, ela precisa de registro perante a junta comercial. Tá? Letra B. Arthur e Carla, em razão do regime de bens de casamento, não podem ser sócios dessa sociedade. E aí, o que vocês me dizem? A gente respondeu até, né? O regime de bens não afetaria, só afetaria se fosse o regime da comunhão universal ou da separação obrigatória. Bernardo somente poderia participar da sociedade se houvesse prévia autorização judicial. Completamente falso, meus amigos. Completamente falso. Primeiro, porque a questão não fala para você se o Bernardo, apesar de filho, é maior ou menor. Se é maior, ele pode assinar por si só. Se é menor, ele vai ter que assinar o contrato social sendo representado ou assistido pelos seus pais, tá? A depender do nível aí da sua incapacidade. De modo que a quinta questão vai ter como gabarito que, letra D, o sócio Diego, ele está impedido de ser administrador da sociedade. Ou seja, cara, é aquilo. Lá no começo do semestre, deixa eu deixar essa deixa para vocês que a gente tratou quando a gente falou de funções societárias. Lá no começo do semestre, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, a gente viu pessoas que estavam impedidas
de se envolverem empresarialmente. Né? O caso do servidor público, o caso do militar da ativa, magistrados, defensoria, MP, uma série de exemplos eu passei para você. E que é importante que você saiba. O cara que está impedido de ser empresário individual, ele está impedido de ser administrador. Ele até pode ser mero sócio, mas ele estará impedido de ser administrador. Ok? Show de bola? Pessoal, vamos só confirmar aqui o gabarito, que eu estou vendo aqui uma divergência entre vocês, tá? Primeiro gabarito. Ah, valeu, Lucas. Então tá aí. Primeiro gabarito da questão 1, B de Bop. Gabarito da questão 2, A. Gabarito da 3, B de Bop. Gabarito da 4, D de dado. E gabarito da 5 também, D de dado, para o pessoal aí que chegou depois, tá? Bom, deixa eu ver aqui agora, deixa eu puxar aqui agora para o começo do chat, que eu vi que ficou uma pergunta aí pendente. Deixa eu ver aqui. E aí me digam aqui no chat também, tá? Enquanto eu estou respondendo, me digam aqui no chat se tem alguma dúvida aí, se tem algum questionamento, tá? Pergunta da Júlia Souza. No caso, os pais poderiam emprestar o valor do capital social para o filho? Sim, Júlia, sem problema, né? Vocês que já fizeram aí, né, a cadeira de Civil 3, de contratos, que é pré-requisito dessa, aí isso a gente chama de doação, né, sem nenhum problema, né? A menos que tenha outros irmãos que você precisaria ali da concordância, porque seria uma antecipação, teoricamente, uma antecipação de herança, mas sem problema, né? Poderia muito bem os pais fazerem a doação de capital para que o Bernardo Filho, caso não tivesse disponibilidade financeira, fazer, né, a sua contribuição em dinheiro, conforme a questão narrava para nós, tá? Meus amigos, tudo tranquilo até aqui? Alguém tem aí alguma outra dúvida? Adriana, independente da idade de Bernardo, eles poderiam fazer essa doação? Ô, Adriana, independente, né? Afinal de contas, são os pais. Se o Bernardo fosse menor, ele seria representante legal representado ali por eles, tá? Não vejo, num contexto prático, qualquer tipo de dor de cabeça para essa doação, para essa transferência de recursos dos pais para o filho Bernardo, tá? Não vejo mesmo. Qual a justificativa da terceira? Deixa eu voltar aqui, meus olhos para a terceira. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem na terceira? Terceira questão é letra B de Bop, tá? Cara, a justificativa, o Lucas, é o seguinte: as normas da sociedade em nome coletivo estão nos artigos 1039 a 1044. Se eu não tiver norma específica aí para a sociedade em nome coletivo, eu tenho que buscar a norma específica para a questão na sociedade simples. E a gente vai ver lá nas normas da sociedade simples o artigo 1028 regrando a situação do falecimento dos sócios. Portanto, isso que a lei traz para a sociedade simples, na verdade, acaba valendo como regra geral para todas as demais sociedades, por conta da chamada regência supletiva societária. O fato da sociedade simples funcionar como regência supletiva. Beleza? Na SA, pode ter sócio sendo pessoa jurídica? Pergunta a Sara. Pode sim, Sara. A única restrição que a gente tem é para a sociedade em nome coletivo, tá? Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios devem ser pessoa natural, e na sociedade em comandita simples, o chamado sócio comanditado coitado também tem que ser pessoa natural, tá? Ok? Massa, turma, tá massa essa aula. Tô com vocês, hein?
Alguma outra dúvida aí ou a gente pode seguir direto? Estou por vocês. Vocês que me falam. O que vocês me dizem aí? Podemos seguir? Ok, então, vamos nessa. Deixa eu voltar aqui a tela, né? Para poder dar certo. Deixa eu voltar aqui a tela para a gente ir para a sexta questão. Quinta, sexta questão. Vamos embora. No final, a gente complementa também, tá? Com a 6 a 10, o pessoal que está aí no chat e que eventualmente se perdeu. Beleza? Vamos embora. Olho na tela. OAB 2008.1. Com base na sociedade, nas disposições do Código Civil relativas à sociedade em conta de participação, é correto afirmar: queremos o verdadeiro. Vamos embora. O ato constitutivo da sociedade deve obrigatoriamente ser inscrito na junta comercial. Não, não. A sociedade em conta de participação, já vimos em questões anteriores, é uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Portanto, não dá para a gente falar, tá? Em registro na junta comercial, não é obrigatoriamente inscrito. E mesmo que for inscrito, diz o 993, vale a pena frisar, esse registro não gera personalidade jurídica para a sociedade em conta de participação. Letra B. Todos os sócios devem responder ilimitadamente pelas obrigações sociais devidas a terceiros. Não, meus amigos. Veja, na sociedade em nome coletivo, na sociedade em conta de participação, a gente tem dois tipos de sócio. O chamado sócio ostensivo e o chamado sócio oculto ou participante. Se liga aqui nisso, tá? Importante para você, tá? Sociedade em conta de participação tem dois tipos de sócios. Dois tipos de sócios. O sócio ostensivo e o sócio participante. Beleza? Show de bola? O sócio ostensivo, ele sim responde ilimitadamente perante terceiros, mas o sócio participante ou oculto não tem responsabilidade nenhuma perante terceiros. A responsabilidade que o oculto ou participante tem é somente perante o sócio ostensivo, tá? Letra C. Somente sócios que sejam pessoas físicas podem constituí-la. Isso está errado. Tá? Não há essa restrição para a sociedade em conta de participação, como há, por exemplo, para a sociedade em nome coletivo e para a sociedade em comandita simples, não há, tá? Não há. Então é possível pessoa jurídica ser sócio da sociedade em conta de participação tranquilamente de boa, tá? Por exclusão, letra D. Apenas os chamados sócios ostensivos podem exercer atividade constitutiva do objeto social verdadeirão. O papel do sócio oculto ou participante é, no máximo, fiscalizar o andamento da atividade prestada pelo ostensivo. E é justamente por isso, meus amigos, que lá atrás, começo do semestre, quando a gente estudava nome empresarial, a gente viu o quê? Que a sociedade em conta de participação não tem nome empresarial, porque ela não adquire personalidade jurídica. Como é que ela funciona no mercado? Aí, entender da questão. Ela vai funcionar no mercado em cima da personalidade, portanto, do nome do sócio ostensivo. Tá? Letra D de dado, portanto, a sexta questão. Sétima questão. Com relação às sociedades nacionais e estrangeiras, analise as afirmativas a seguir. Vamos embora.
Item 1. A sociedade constituída segundo a lei estrangeira poderá exercer atividade no Brasil, desde que autorizada pelo Poder Executivo. Se for federal, até aqui está ok. Submetendo-se, quanto aos atos praticados no país, às leis e aos tribunais do país em que se constituiu. Falso. Uma sociedade estrangeira que é autorizada a atuar no Brasil, pelos atos aqui praticados, ele vai ter que atuar de acordo com a lei, com a jurisprudência brasileira, tá? O erro está, portanto, nesse finalzinho, tá? Até esse L aqui, ó, em contrário, a informação ela tá verdadeira, o erro está nessa parte final. Vamos ao item 2. A sociedade é nacional quando é organizada em conformidade com a lei brasileira, até aqui está verdadeiro, tem a sua sede, né, a sede da sua administração no território nacional, aqui é brasileiro, e com a maioria de seu capital controlado por brasileiros natos. Essa parte final está errada, tá? Essa parte final está errada. A gente não tem esse requisito aí, não. O que acontece, cara, parecido com isso, mas que não torna verdadeiro o item, é o quê? É aquilo que a gente tem no artigo 222 da Constituição Federal. A propriedade de empresas aí de mídia, né, jornal impresso, rádio e televisão, é de brasileiro nato ou naturalizado, ou de sociedade que seja brasileira, constituída de acordo com a lei brasileira, com sede no país, e que 70% do capital seja de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Mas esse requisito da nacionalidade brasileira do capital é só para esse caso específico trazido pela Constituição Federal do país. Beleza? De maneira geral, isso não acontece. Você vai ver esse item no artigo 1126 do Código Civil, vai entender por que ele está errado. Item 3. O estrangeiro está proibido de exercer qualquer atividade no Brasil. De fato, meus amigos, na regra geral, o estrangeiro ele está proibido, né? Para ele poder exercer atividade empresarial no país, isso é uma exceção. Você vê isso aonde? Na soberania nacional, enquanto princípio geral da atividade econômica, artigo 170, inciso 1. É exceção, não é regra geral, portanto, está vedado, né, o estrangeiro exercer atividade no país. Excepcionalmente, ele poderá, desde que, para tanto, ele tenha autorização. Portanto, o que a gente está vendo aí? Item 1 está falso, item 2 está falso, item 3 está verdadeiro. Vamos aqui ver o que a gente vai poder marcar, tá? Letra D de dado, não é? Se somente a afirmativa 3 estiver correta, só está ela correta, item 1 está falso, item 2 está falso, D de dado, portanto, nesta última questão. Tá? Próxima, 8ª. Sobre sociedades, concurso aí de auditor fiscal da Receita Federal, de novo, vá vendo aí o nível de questões, das questões que a gente está resolvendo aqui com você, para você perceber o nível que a gente está levando a nossa disciplina, tá? Sobre sociedades, marque a opção correta. Queremos o verdadeiro. Vamos atrás. Letra A. Os sócios podem contribuir com serviços para a realização de suas cotas na sociedade limitada. Já falamos sobre isso aqui, hein, minha turma? Me diz aí no chat, verdadeiro ou falso esse item?
tá? Os sócios podem contribuir com serviços para a realização de suas cotas na sociedade limitada. Falso, Massa Andiara, valeu, Adriana, isso, tá? Não cabe contribuição em serviços, nem na LTDA, nem na SA. O erro está aqui, tá? Letra B. As companhias abertas constituem-se mediante o arquivamento dos seus atos constitutivos na CVM. Dá vontade de marcar como verdadeiro, né? Mas não marque não, que está falso, tá? Não se confunda. A sociedade anônima, seja ela qual for, a sociedade anônima, ela é constituída através de registro na junta comercial, tá? Não é na CVM que a sociedade anônima se registra para ser constituída. Na CVM, ela vai fazer um novo registro para que ela possa ter suas ações e demais títulos negociáveis aí no mercado, negociáveis aí através da Bolsa de Valores, tá? Então, se liga nisso. De fato, existe um registro da companhia para ser aberta na CVM, mas não é para constituir a companhia, não é para constituir a pessoa jurídica da sociedade, é simplesmente para admitir a emissão e a distribuição das ações e títulos através do mercado de valores mobiliários, através da Bolsa de Valores, tá? A sociedade anônima, aberta ou fechada, como ela é sempre empresária, ela se registra e, portanto, se constitui perante a junta comercial. Beleza? Tranquilo com isso? Show de bola? Vamos seguir. Letra C. A sociedade limitada opera sob firma ou denominação social. Esse é o item, né? Ela pode funcionar como firma, ela pode funcionar como denominação. Minha turma, qual é o critério legal para a gente poder distinguir entre firma e denominação na LTDA, tá? Não da regra geral, o da LTDA. Qual é o critério para a gente distinguir entre firma e denominação? Fala para mim aí no chat para eu ver se você está ligado na matéria. O que a gente usa para dizer que é firma? O que a gente usa para dizer que é denominação na LTDA? Qual é o critério? Recordamos aí? Não recordamos? Para eu poder lembrar para você. Quem pode dizer aí no chat? O critério legal para essa definição entre firma e denominação. Não lembro, Lucas. Falo já para você. Vamos ver só se alguém recorda. Alguém recorda? Alguém lembra disso aqui? Não? Quando diz a atividade, Massa, Isadora, é isso. É o critério, Lucas e demais, da atividade. Você pega o nome empresarial, blá, 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 comércio, blá, 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 limitada. Se no nome empresarial tiver a atividade compondo, eu estou diante do nome empresarial do tipo denominação. Se não tiver, eu estou diante do nome empresarial do tipo firma, tá? Ou seja, se eu for montar uma sociedade aqui com Lucas Lobato, uma limitada com ele, de acordo com o critério legal, o nome empresarial para a nossa firma seria Giovanni Magalhães e Lucas Lobato Limitada. Tá? Isso seria um nome empresarial do tipo firma. O nome empresarial do tipo denominação seria algo mais ou menos assim: Construtora Magalhães e Lobato LTDA. Olha que a base do nome agora é construtora, é a atividade. Nesse último exemplo, o critério legal é o da denominação. No primeiro, Giovanni Lucas Limitada, o critério é o da firma. Mas, meus amigos, lembrem, tá? Para LTDA,
no caso concreto, vai sempre valer o que o contrato social diz. O contrato social pode pegar a expressão que eu usei agora, construtora Magalhães e Lobato Limitada, e dizer que é firma, que é razão social. Se ela fizer isso, você vai ter que interpretar como sendo firma. Nós tivemos até em uma das nossas provas, em um dos horários, uma prova que tratava disso. A questão lá do Armando Graves, não sei se você vai lembrar, se ele poderia ou não exigir a retirada do nome, tá? Por esse critério aí da LTDA. Então, quando for nome empresarial da LTDA, cara, se não estiver discutindo para você identificar o critério do nome, você tem que olhar no comando da questão ou no contrato social na prática, se aquele nome empresarial ele tem que ser interpretado como firma ou como denominação, justamente para essa questão de sócio poder ou não, na saída, exigir a retirada do nome, tá? Portanto, questão 8, C de caveira, vamos ver os erros das outras. A sociedade em conta de participação é uma pessoa jurídica, a gente já sabe que não, é uma das sociedades aí que não tem personalidade jurídica, justamente, né, a sociedade em conta de participação. E letra E, essa você já sabia desde que você fez, é o novo administrativo 1, né? A sociedade de economia mista é uma limitada com capital dividido em cotas. Não, ela é uma SA, sempre uma SA, e necessariamente o capital dela é dividido em ações. Nona questão, já chegando quase na saideira, penúltima. Uma questão sobre a Ireli, né? Para não dizer que a gente não falou dela e você achar que não pode aparecer na sua prova e de repente você pega de surpresa. Xerxes constituiu uma Ireli com sede na zona rural do município de Vale Real para a fabricação de laticínios, né? Para a fabricação de laticínios, cuja matéria-prima será adquirida por produtores rurais da região ou de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica da Xerxes a Ireli será administrada por sua cunhada Ceres, e seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a espécie denominação. Tá? Então, ele vai usar como nome empresarial para Ireli a denominação e não a firma. E aí, o que eu tenho aí? Eu tenho que o Xerxes nomeou como administrador a sua sociedade, para Ireli, a sua cunhada Ceres, né? Adotando o nome empresarial de denominação. Sobre essa questão, portanto, de nome e administração da Ireli, né? De acordo com a disciplina legal dela, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, o regime jurídico da Ireli, os senhores, senhoras e senhoritas verão no artigo 980-A, tá? Artigo 980-A, você vai ver o regime jurídico da Ireli, da empresa individual de responsabilidade limitada. E no silêncio legal, o artigo 980-A, parágrafo 6º, diz o quê? Que para suprir a lacuna legal, a gente vai poder fazer uso, vamos dizer assim, a gente vai poder fazer uso das normas relacionadas à LTDA. Tá? Então é sobre isso a questão. Vamos embora. Letra A. A administração da Ireli deverá ser exercida em caso privativo por Xerxes, que poderá designar mandatário em ato separado. Não, meus amigos. Vejam bem, a lei não traz nenhum assunto sobre a administração da Ireli. Então, a gente vai usar as normas da LTDA. Se você pegar o artigo 1060, lá está dito que a LTDA vai ser administrada por pessoa, sócio ou não, tá? Por pessoa, sócio ou não, e que, tá? Essa pessoa pode ser nomeada no próprio contrato social ou em ato separado.
Então, isso também vale para a Ireli. O administrador não precisa ser o titular da Ireli, e esse administrador pode ser nomeado tanto no ato de inscrição da Ireli, quanto num ato em separado. Item completamente falso, portanto. Letra B. Para a constituição da Ireli, não há capital social mínimo. No entanto, esse deve estar previamente integralizado. Falso, meus amigos. A doutrina até diz para nós, né, até orienta que o capital da Ireli deve estar integralizado para garantir ao seu investidor, ao seu titular, a proteção do patrimônio pessoal, responsabilidade limitada. Mas o erro está aqui, ó. Como a gente sabe, há capital mínimo para a Ireli. Mais de 100 salários mínimos é o valor de capital social mínimo que uma Ireli tem que ter. Letra C. A Ireli em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição do ato na Constituição do Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Esse é o item a ser marcado, né? Porque, veja, qual é a atividade dela? Fabricação de laticínios, produção de bens, nítida atividade empresarial. Diante, portanto, de uma Ireli empresarial, o local de registro para aquisição da personalidade jurídica não pode ser outro que não a junta comercial, tá? E letra D, a Ireli deverá adotar firma como espécie de nome empresarial formada pelo patronímico, que é o nome civil do titular, acrescido do objeto social da empresa e da expressão Ireli falso, tá? O artigo 980-A, tá? Ele vai te dizer, acho que, não me lembro agora especificamente se isso que eu vou te falar está no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º. Acho que é parágrafo 1º, o nome empresarial. Que ele vai te dizer o quê? Que o nome empresarial da Ireli pode ser firma ou denominação. Não é obrigado, não deve adotar firma como espécie de nome empresarial. Beleza? Show de bola? Para a gente fechar aqui, então, questão 10. A respeito da definição de responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários, é correto afirmar que vamos buscar o item verdadeiro e aí, pessoal, joga para a gente no final gabarito aí completo para ver aí se alguém não se perdeu pelo meio do caminho, tá? Vamos lá. Letra A. Nas sociedades anônimas, o 9, sim, foi C de caveira, ó, tá aí de novo. Tá? Letra A. Nas sociedades anônimas, os sócios podem ser responsabilizados no limite do capital social, não estando sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram ou adquiriram. Falso, meus amigos. É o contrário. Não há responsabilidade solidária para a integralização do capital na SA. Essa responsabilidade no limite do capital social é da LTDA. Responsabilidade dos acionistas está lá no 1088. Responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram ou que adquiriram, tá? Letra B. Nas sociedades em comandita simples, os sócios comanditários são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Meus amigos, responsabilidade de sócios na comandita tem sempre aquela coisa que eu costumo falar, eu sempre trago isso nas minhas aulas, né? Os apelidos dos sócios para facilitar você a memorizar, tá? Na sociedade em comandita simples, eu tenho um sócio comanditado e eu tenho um sócio comanditário.
O sócio comanditado, quem lembra, rima com o quê, comanditado? Comanditado rima com coitado. O sócio comanditado é o sócio coitado. E o sócio comanditário? O sócio comanditário é aquele sócio que não é otário, tá? Para você lembrar e memorizar esses dois sócios. O sócio comanditado é o sócio coitado, o sócio comanditário é o sócio que não é otário. Se o sócio comanditado é o sócio coitado, como é que é a responsabilidade dele? A responsabilidade dele vai ser ilimitada do sócio comanditado, coitado, tá? Já o sócio comanditário, que é o sócio que não é otário, a responsabilidade dele é o quê? Limitada. Ele não é otário porque ele não vai colocar bens pessoais dele para sofrer os riscos aí da atividade empresarial, tá? Então, essa é a grande dica que eu posso dar para vocês de comandita, tá? Sócio comanditado, coitado. Sócio comanditário é o sócio que não é otário. Dada essa dica, olha para o item B e me fala. Gostou, né, Ana e Vanessa? Valeu. Olha para o item B e me fala. Valeu, Patrícia. Tá verdadeiro ou tá falso? Se eu estou falando de sócio comanditário, tá verdadeiro ou tá falso? A responsabilidade para ele, tá? A responsabilidade para ele tá falso, né? Porque o comanditário não é otário, tá? Para ser responsável solidária e ilimitadamente, a sociedade precisaria falar, ou melhor, o item precisaria falar de sócio comanditado. Letra D. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. C de caveira nessa questão aqui é o gabarito, tá? Isso é uma interpretação do artigo 1052 do Código Civil. Valeu, Isadora. Junta com 1 a 5 para a gente ficar com o gabarito completo aí no chat, caso alguém tenha se perdido, tá? Vamos só ver o erro do último item para a gente ir, então, fechando aqui a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Nas sociedades em comum, os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, mas não haverá solidariedade entre eles. Cara, esse item aqui tá falso. E eu quero deixar para você uma última dica sobre isso, tá? Esse item tá falso e eu quero deixar para você uma última dica sobre esse item. Veja bem, meus amigos, saindo de teoria e indo para a legislação societária brasileira, que é o que nos interessa, o que eu quero que vocês saibam? Cara, toda vez que a responsabilidade for solidária, ela também será ilimitada. E toda vez que a responsabilidade for ilimitada, ela também será solidária, tá? Olhando para o direito brasileiro, a responsabilidade solidária e a responsabilidade ilimitada, elas são como se fossem irmãs gêmeas siamesas, estão unidas. Toda vez que houver responsabilidade solidária, também haverá responsabilidade ilimitada. Essa é uma pegadinha clássica, vocês não podem cair nessa, tá? Então, confirmando aqui o gabarito que já Isadora colocou aqui para mim, tá? Para quem ficou no meio do caminho. 1 é letra B de BOP, 2 é A, 3 é B de BOP, 4 é letra D de dado, 5, letra D de dado, 6, letra D de dado, 7, letra D de dado, 8, letra C de caveira, 9, letra C de caveira,
10, letra C, de caveira, tá? Então, tá aí o gabarito, tá? Tá aí o gabarito para vocês, tá? Vamos, então, passar aqui para as perguntas que a gente eventualmente tem no chat, tá? Para a gente então poder ir para o encerramento do nosso papo. Deixa eu abrir aqui. Adriana falando. Professor, pode explicar mais uma vez essa última dica? Adriana, a dica que você quer é a dica do comanditário ou é a dica do item D? É a dica do item D de BOP ou do item D de dado? Item D, beleza. Cara, o que acontece? O que acontece? Os conceitos de responsabilidade solidária e os conceitos de responsabilidade ilimitada não se confundem, tá? Responsabilidade solidária significa dizer o quê? Que eu e você, enquanto sócios da sociedade, respondemos conjuntamente. O ilimitada quer dizer o quê? Que nosso patrimônio pessoal estará todo sofrendo risco em nome da sociedade. São conceitos, portanto, distintos. Mas na lei empresarial, na prática, o que você precisa ficar ligado para não cair nessa pegadinha? Você precisa ficar ligado no seguinte: toda vez que a responsabilidade é solidária, ela também será ilimitada. Não tem jeito, tá? Toda vez que a responsabilidade for solidária, ela também será ilimitada, tá? Não tem jeito. Não dá para ser solidária sem ser ilimitada e não dá para ser ilimitada sem ser solidária, observando a legislação societária brasileira. Beleza? Show de bola? Alguém mais aí, pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa aí sobre né, essas 10 questões, ou dúvida específica, para a gente poder ir fechando? Tem não? Então, para atender a pedido de vocês, tá? Já que a gente não conseguiu começar ouvindo música, né? Vamos terminar ouvindo música, tá? Vamos lá, então. Volta o Safadão aí na história, tá? Vai, Safadão, vai, Safadão, vai, Safadão. Valeu, galera. Foi massa, galera. Show de bola. Vai, Safadão, vai, Safadão. Vai, Safadão. Levante a mão, levante a mão. Joga a mão pro céu e diz, vai, Safadão. Falou, galera. Tchau. Deixa eu terminar a gravação aqui.